Boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou estudante de nutrição no terceiro semestre da Unisociesc de Jaraguá do Sul. Então, a gente vai fazer hoje uma roda de conversa com 3 profissionais, a nutricionista Isabel Campos, a doutora Luana de Nazaré da Silva Santana e o doutor Vinícius Luiz Conte, que são os cirurgiões dentistas, para conversar um pouquinho sobre lábio leporino. Queríamos iniciar agradecendo a presença de vocês, a disponibilidade de estarem aqui para trocar informações com a gente. Boa tarde, meu nome é Jennifer Alves, eu também sou estudante de nutrição no terceiro semestre da Unisociesc de Jaraguá do Sul. Boa tarde, meu nome é Stephanie, também sou aluna de nutrição do terceiro semestre ali da Unisociesc. Meu nome é Heidi, é um pouquinho diferente, mas até o fim da roda de conversa todo mundo consegue falar, um pouquinho diferente. Eu sou aluna de odontologia do terceiro semestre da Faculdade Unisociesc de Jaraguá do Sul também. Boa tarde, meu nome é Aline, eu também curso odonto e também sou da Unisociesc de Jaraguá do Sul. Eu sou cirurgiã dentista, eu sou mestre com ênfase na formação de bancos genéticos e doutora em neurociências e biologia celular, além da especialização que eu tenho em farmacologia. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação, pelo menos a minha intenção aqui foi trazer para vocês alterações não só em relação ao conhecimento e ao desenvolvimento da face, mas permitir que vocês explorem os diferentes ambientes. Então, eu vou me apresentar, então. Eu sou Isabel, sou nutricionista, sou da turma de 2004 da Univale. Hoje eu trabalho com a nutrição com abordagem comportamental, além da funcional também, me formei na VP. E hoje eu estou migrando para a área da pediatria, estou fazendo uma pós em nutrição materno-infantil, já atendo crianças, já atendo os pais das crianças, os bebês, então estou focada bastante na programação metabólica da gestação, essa preparação antes de engravidar, para a gente reduzir qualquer possibilidade de deficiências nutricionais, né, que é bem importante, que às vezes a mulher já engravida e ela só vai saber lá na 10ª semana e já aconteceu toda a parte de desenvolvimento e ela nem sabe que ela está grávida, então é muito importante esse acompanhamento, fora aí o acompanhamento no período gestacional e depois com esse bebezinho aí no aleitamento materno, artificial e na introdução alimentar, que esses primeiros 1000 dias de vida da criança, 1000 dias, hoje já é considerado fundamental aí para as próximas gerações. Então, é isso, a minha experiência, só para me apresentar, eu sou cirurgião bucomaxilo, cirurgião dentista, especialista em cirurgia traumatologia bucomaxilofacial, pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, Faculdade de Medicina da USP, e eu fiz residência lá por 3 anos, morei no hospital, então a minha experiência que eu tenho com fissurados, né, que a gente fala, do hospital, que a gente tinha um ambulatório de sexta-feira, era só de fissurados, né, para planejar cirurgias ortognáticas, entre outras coisas, de enxertia, de palato, entre outras coisas também. Tá? Então, sempre a minha experiência que eu vou passar para vocês de hoje é essa. Tá? Tô formado há 5 anos já, graças a Deus. Vamos deixar agora os meninos se manifestarem um pouquinho, dentro do contexto que a gente já foi colocando. Bora, gente, a hora é agora. Então, né, como vocês já estavam comentando ali, o nosso primeiro ponto que a gente queria trazer é se a nutrição pode influenciar a formação do bebê com lábio leporino na gestação da mãe. Essa foi a primeira pergunta que a gente levantou. Certo, então pode, a minha resposta é que pode, sim, pela deficiência dos nutrientes, né, principalmente da B12 e do ácido fólico, por isso é até importante a suplementação do metilfolato, porque existem muitas mulheres que têm o poliformismo, que não conseguem transformar ácido fólico em metilfolato, então a suplementação é adequada, hoje se fala de 400 microgramas, aí pelo menos 30 dias antes, né, da fecundação. Claro que a nossa orientação é sempre monitorar através de exames laboratoriais o ácido fólico e 3 meses antes é mais seguro, pelo menos é o que eu faço hoje na minha prática clínica, junto com os médicos que eu trabalho. E sem contar que a gente precisaria sim fazer uma programação metabólica, fazer uma desintoxicação, retirar agrotóxico, retirar plástico, a gente retirar metais pesados, porque isso tudo vai influenciar de uma maneira geral na saúde desse bebê, né, na formação desse bebê.
uma coisa assim que me dói é ver uma gestante falar em dieta. Ela não está ali para fazer dieta. Infelizmente, o corpo dela já deixou de ser somente dela. Ela está compartilhando ela mesma com aquele ser que está vindo. Então, nesse sentido de compartilhar, ela não pode privar a criança. Porque, querendo ou não, quando a gente faz uma dieta, a gente acaba se privando. E quando você se priva, você priva o indivíduo dentro de você. Existem elementos na nossa nutrição que a gente consegue formular, né? Alguns elementos a gente consegue sintetizar e outros elementos a gente só consegue adquirir. Exatamente. Então, existem aqueles, por exemplo, os aminoácidos do tipo essenciais que a gente adquire do ambiente e se a gente realiza essas privações, você está privando o desenvolvimento daquela criança. Porque daí existe também o outro lado. Eu tô grávida, agora eu vou comer, porque eu tenho permissão para engordar. Né? Agora eu vou comer chocolate, eu tomar refrigerante, comer fast food. E se eu vejo algumas, é que eu tô grávida, eu vou engordar, já deixa eu engordar que depois eu emagreço e pronto. E isso é comum, né? Então acaba não comendo nutrientes, mais gordura trans, que também tem né, consequências aí na gestação, risco de diabetes pré-eclâmpsia, parto prematuro, excesso de cafeína. Então, acho que existem os dois lados quando a gente fala na gestante, porque ela às vezes não está programada, ela não está preparada para gestar. A minha vez agora a pergunta é um pouquinho, caso a doutora nutricionista também saiba responder, né? Mas é mais levada para os cirurgiões dentistas. Quantas cirurgias são necessárias para a correção nos diferentes casos? Tanto apenas lábio leporino, quanto apenas palato aberto e ambos, quando são os ambos. Quantas cirurgias, quais são? Quer responder? Eu respondo. Bora, Vinícius. Eu vou jogar essa bola pra ti. Quietinho. Vamos lá. Te manifesta. Normalmente eu não sou muito quieto. Normalmente meus alunos sabem, estão de prova aqui. Eles estão achando estranho. Quem que é esse rapaz aí? Então, assim, primeiro só para entender um pouquinho, ó, eu separei aqui um slide, é coisa bem rápida, tá? Não para fugir da aula, mas para entender mesmo, tá? Principalmente os alunos aí que estão no terceiro semestre, né? Então, assim, ó, primeira coisa, hoje em dia tem uma classificação disso aí, né, das fissuras. Tem as fissuras pré-forames, tem as fissuras transforames e as fissuras pós-forames, né? Então, que forame é esse? Esse forame aqui, né, o forame incisivo. Vocês sabem que é o que passa o nervinho ali, né, o nasopalatino. Vocês vão saber, se vocês não sabem, vocês vão saber. Mas é esse buraquinho que tem bem aqui no palato, no céu da boca, tá? Então, normalmente o que acontece? O lábio leporino, ele acontece pré-forame, ele acontece aqui na frente, tá? Aí quando tem uma fissura palatal com lábio leporino, aí já pode se dizer que é transforame, que ele vem até aqui. Ou quando é só pós o forame, depois o forame aqui por trás, né? Que eu vou mostrar algumas imagens, aí sim, ela é a fissura palatal pura, né? Então essa aqui no caso, ó, uma fissura pré-forame, vocês estão vendo, é unilateral, é só de um lado, tá? Quando tem dos dois lados, aí você vê aquele paciente que parece mesmo, que a gente fala, né, com a feição de leão, né, do lábio leporino, tá? Então essa aqui é a transforame e essa aqui é a pós-forame, que alguns pacientes também têm o que? A fissura na úvula. A úvula é bífida, né? Ela é dividida em dois, tá? Em alguns pacientes. Então, a pergunta é, o bebê ele pode ter falta de nutrientes e vitaminas devido à dificuldade na alimentação, na amamentação? Dependendo de como for essa amamentação, sim. Como toda criança que não está fazendo uma boa sucção, que não está com uma boa quantidade de leite materno, né? A mãe tendo essa percepção dessa livre demanda, né? Dessa prótese estar adequada para ele poder fazer a sucção, sim, pode acontecer. Até bebês, né, considerados normais, podem ter deficiência dependendo da alimentação da mãe e de como é feito essa rotina da criança. Então, sim, a criança pode, sim, independente se é fissurado ou não, sim. Por isso é tão importante o acompanhamento, né, tanto do pediatra, da nutricionista, para os bebês, principalmente para os fissurados, porque daí tem que ver se essa prótese está adequada, como que está essa sucção, como que está esse cocô, está com suplementação, porque daí a gente vai ter a suplementação talvez de ferro, a suplementação de vitamina D. Então, a gente tem alguns cuidados, sim, que são bem importantes nesse período.
Mas sim, ele pode ter uma deficiência, assim, tanto de macronutrientes quanto de micronutrientes. Um dos grandes problemas nesse tipo de alteração, como é uma alteração que acontece durante o período pré-natal, um dos grandes embates é o controle pré-natal. O interesse da família, da mãe, da mulher, do casal de se policiar, de observar e de identificar aquela gravidez no estágio mais inicial possível. Isso é muito importante, porque querendo ou não, em torno da 4ª, 5ª semana do desenvolvimento, que você vai ter a fusão dos arcos branquiais para que você tenha a formação, a estruturação da face. E é nesse momento, por exemplo, você usando viciadamente, como eu conheço as pessoas, usando aquele sorinho para nariz, ou então, eu tô com muita dor de cabeça, dor de garganta, vou tomar um corticoide. Isso acaba sendo de risco pelo seguinte: existem substâncias, por exemplo, o álcool e a nicotina, que são fatores agressivos que interagem nesse momento. Eles atrapalham, eles interferem negativamente no processo de quimiotaxia, ou seja, no tato celular, para que essa fusão aconteça de forma total. E a gente daí tem uma fusão de uma carência de ácido fólico, né, do complexo B, Sim. mais o álcool, mais o cigarro, às vezes mais o uso aí, né, de alguma outra medicação, como os benzodiazepínicos, isso, que também tem uma correlação muito grande, né, com essa má formação. Então, realmente eu falo, hoje engravidar tem que ser um momento planejado na sua vida. A gente planeja tanta coisa. A gente planeja faculdade, se casar, viagem, mas a gente esquece de planejar uma gravidez que vai ter impactos gigantescos na vida daquele ser e das próximas gerações. Então, só queria complementar esse ponto que é bem importante. Até a 6ª semana, geralmente, é o ponto mais importante no período gestacional. Também considero o mais importante. Quais exames são solicitados antes dos procedimentos cirúrgicos? Bora, Vinícius, fala. Tá bom, internet? Então, assim, não, é tranquilo, não tem muito segredo, tá? Não, mas os exames que a gente pede, normalmente, é o exame pré-anestésico. Normalmente não é nem a gente que pede, normalmente a gente pede uma avaliação pré-anestésica do anestesista para avaliar. Por isso que é importante também, que talvez uma das questões que vocês fizeram, que vocês falaram, a importância da idade do paciente, se ter alguma restrição de idade para operar e tal, peso. Então, isso normalmente quem avalia é um nutri, multifatorial, o nutri junto com o anestesista, né? O anestesiologista que vai fazer a intubação, vai fazer a sedação, o que for na situação, né, cirúrgica, no ato cirúrgico. Então, normalmente os exames que a gente pede é hemograma completo, uma avaliação pré-anestésica. Muitas vezes, se o paciente tem um problema congênito, a gente pode pedir um eletrocardiograma, a gente pode pedir um ecocardiograma, dependendo, né? Pode pedir, e aí fica N's, tá? Pode pedir PA e perfil de tórax, para ver também, então assim fica bem aberto. Já pegando o gancho, as cirurgias elas são muito demoradas? É essencial a anestesia geral? Sim, sim. A cirurgia em média, tá? Uma queloplastia em média, demora 2 horas, 1h30, 2 horas. Uma queloplastia simples, bem simples. Só o fechamento do lábio, né? Demora esse tempo. Agora, quando você vai fazer uma palatoplastia, dependendo da idade do paciente, junto com ortognática, aí a cirurgia de 5 a 6 horas ali em centro cirúrgico, tranquilamente, assim, brincando, tá? Uma média. Tá? Já fiquei em cirurgias de 12 horas, já fiquei em cirurgias de 8 horas, já fiquei em cirurgias de 2 horas. Ressaltando que essa questão da duração, gente, depende muito da questão da reconexão. Né? O que vai ditar o tempo da cirurgia é o quanto de tecido a gente vai ter que realocar. Então, isso tudo tem uma influência. Aí sai a equipe do médico, aí entra a sua equipe. Então, tem um tempo muito grande de anestesia geral. Então, normalmente, né, 100% quase de anestesia geral, tá? Isso demora muito tempo, porque às vezes, como eu falei, depende da área que a gente vai pegar para ser o enxerto. O enxerto é isso, é pegar uma área ali, um pedaço de osso pode ser autógeno, pode ser xenógeno, pode ser de banco de ossos. Então, a gente vai pegar e vai colocar no paciente. Então, se for enxerto autógeno, por exemplo, de crista ilíaca, como eu falei, do próprio paciente, aí entra normalmente ou um cirurgião plástico ou um ortopedista para tirar
o fragmento do ossinho que fica na bacia. O bucomaxilo hoje no Brasil não pode fazer isso. Tá? Nos Estados Unidos a gente tem habilitação para fazer, aqui no Brasil não tem. Né? Então, realmente tem que estar com uma equipe médica junto para tirar o fragmento de osso, para colocar no céu da boca, fazer toda a cirurgia. Isso aí quem faz é a bucomaxilo. Essa aqui, só para terminar, aqui é a queloplastia, tá? Inicial, ó. Então, o que a gente faz primeiro? Junto com o cirurgião plástico, a gente pode fazer essa primeira cirurgia, né? De fazer o retalho. E aqui é a parte que ele vai corrigir já, né?